Boa noite a todos. Mais uma aula esplêndida aí da doutora Denise Pardini. A gente vai encerrar hoje o nosso curso básico. A doutora Denise dará uma aula hoje sobre genética básica e espero que todos vocês aproveitem bastante. Boa noite a todos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Denise Pardini, eu sou médico oftalmologista, especialista em retina clínica e cirúrgica aqui em BH e preceptora do Retina Instituto. E aqui a gente tem um objetivo, né, de difundir conhecimento em retina, não só para BH, mas como para todas as cidades, os residentes e fellows que queiram acompanhar aqui o nosso conteúdo. Eu gosto sempre de começar a aula com objetivos e cuidados, né, que eu vou ter com essa aula. Então, para quem já está acompanhando o curso básico, o objetivo do curso básico é estimular o estudo da ciência básica. E o objetivo dessa aula é passar alguns conceitos em genética básica. A gente sabe que genética é uma matéria muito extensa. Eu não vou falar de ciclo celular, mitose, meiose, nada disso. Eu vou passar mesmo alguns conceitos que eu escolhi a dedo para passar, assim, o que causa mais dúvida e confusão nos alunos, sabe? Eu gosto muito de me colocar no lugar de vocês, então eu pego por experiência própria. O que eu tive mais dúvida, eu vou discutir aqui com vocês hoje. A gente tem como objetivo também a prova da sociedade, mas hoje eu vou colocar uma questão que não é da sociedade, é da Academia Americana, porque as questões da sociedade genética, elas falam mais assim, elas falam das distrofias, né, retinianas, maculares, e pedem para você falar o padrão de herança, ou seja, autossômica dominante, recessiva, ou qual que é o gene, ou qual que é o cromossomo afetado. Isso aí a gente aprende estudando a própria doença, então não vou falar tanto de questão da SBRV nesse assunto. Um cuidado que eu tenho é sempre tentar usar ao máximo a língua portuguesa, né? A gente tem muito anglicismo, então para quem está começando a educação agora é importante, até para otimizar a comunicação entre os médicos, entre os pacientes, tentar usar ao máximo a língua portuguesa. Então vamos lá. Mapinha da aula. Então vou começar falando da estrutura genética da célula e da mitocôndria. E depois eu vou passar 5 conceitos em genética clínica, que é herança dominante excessiva, penetrância, expressividade variável, heterogeneidade genética e pleiotropia. E o que é genética? Então, genética é o estudo das leis da hereditariedade, né? O que é isso? São como as características são passadas entre as gerações. A gente sabe que a genética é muito importante nas consultas oftalmológicas, não só em doenças, malformações congênitas, erros inatos de metabolismo, mas para as doenças mais comuns mesmo, né? Glaucoma, degeneração macular, miopia, catarata. E a compreensão da base genética dessas doenças, ela pode ser muito útil para a gente na nossa prática clínica, principalmente, né, se o paciente tem um outro membro da família que tem aquela doença também. Né, a gente já recebe, atualmente a gente já recebe muito paciente que pergunta, doutor, eu tenho um pai com glaucoma, uma mãe com uma degeneração macular, qual a minha chance de ter essa doença? Né, o que eu posso fazer na minha vida para evitar ter essa doença? Quais cuidados que eu posso ter? Qual é o acompanhamento que eu tenho que ter? Então, isso é uma coisa que a gente já vive e que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com os anos, os estudos aumentaram e as técnicas diagnósticas aumentaram, mas a ferramenta mais valiosa ainda na genética clínica é uma boa anamnese, né? Aquela famosa pergunta, alguém mais na família tem essa doença? A gente sabe que a história familiar positiva, ela traz a maior especificidade e sensibilidade para a maioria das doenças genéticas, né? Então, a gente construir um heredograma, descobrir quem da família tem a doença, poder determinar um padrão de herança, hoje em dia ainda tem muito valor, às vezes um valor até maior do que um teste genético por si, sabe? E mesmo com muitas doenças já terem, né, os seus genes mapeados, tem muitas mutações que a gente não conhece ainda a origem. Né, muitas mutações não foram identificadas. Então, realmente, a gente tem que fazer uma anamnese bem feita, conversar com o paciente, chamar a família, examinar a família e tentar determinar qual que é o padrão de herança daquela doença. Eu coloquei essa cena aí, e essa cena já tem acontecido, e vai acontecer muito nos próximos anos, que é aquele paciente que chega no consultório com um teste genético,
dele, ou da mãe dele, ou da tia, da vizinha, enfim, e fala, doutor, interpreta esse teste, o que isso quer dizer, qual que é o risco que eu tenho, ou meu familiar tem de ter essa doença. E a gente tem uma obrigação muito importante nos pacientes com doença genética, que a gente pode ir por dois caminhos, ou fornecer o aconselhamento genético, ou encaminhar o geneticista. E esses resultados que a gente recebe, eles podem variar desde a identificação de uma mutação grave, né, quer dizer, um retinoblastoma de alto risco, até uma retinose pigmentar que vai trazer alterações na vida da pessoa, até alguns genes que não vão ter impacto nenhum na vida desse paciente. Então, a gente tem que saber qual contexto está inserido esse teste, se ele é crucial, se ele é útil ou se ele é irrelevante. Ah, Denise, mas eu tenho que saber mesmo isso, eu tenho que saber, eu não gosto de genética, eu não quero trabalhar com isso. Tem, né? Hoje em dia, a genética ela não é uma opção que a gente pode optar, não, eu não vou estudar genética, não, a gente tem que saber, né? Esse paciente, se ele chega com um teste genético, você fala, não vou nem abrir, não vou nem olhar, vai para o fulano. E você perdeu a chance ali de abrir, identificar um retinoblastoma de alto risco, para poder aconselhar, nem que for você tem que ir urgente, né? Você vai mudar, não é os próximos dias da pessoa, os próximos minutos a horas da pessoa, né? E ela tem que correr ali contra o tempo. Ou uma coisa assim, nem que você for dar o aconselhamento, você não pode simplesmente virar as costas para uma orientação genética básica para esse paciente. Então, assim, é extremamente importante a gente entender qual é o cenário que vai estar incluído esse teste. E ainda mais, o que é importante atualmente? Isso aqui, esses 3 balõezinhos que eu coloquei aqui do lado, eles têm mudado muito nos últimos anos, né? Então, por exemplo, a amaurose congênita de Leber. Alguns anos atrás, um bebezinho nascia, né, com a amaurose congênita, a gente não estava tão interessado em saber se era causado pelo gene RPE65. Né? Para a gente não era uma coisa tão relevante. Hoje em dia tem terapia gênica para esse gene. Então, hoje em dia é crucial. Então, uma coisa que antes era irrelevante passou a ser crucial. Então, isso aqui está sendo muito dinâmico, né? Então, a gente tem que se atualizar, né? A genética já está aí, a terapia gênica está aí, tanto para orientar o paciente em doenças raras, quanto a doenças comuns, né? Tem muita gente já querendo fazer teste genético para DMRI, para glaucoma. Então, isso já faz parte do nosso dia a dia, a gente não tem mais opção de não saber genética básica. Então, vamos começar aqui com a estrutura da genética celular. Então, o DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, quantos anos a gente não escuta essa palavra? Ele é formado por 4 bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina e timina. Essas bases nitrogenadas, elas vão se juntar a outros componentes bioquímicos, como o ácido fosfórico e a desoxirribose, e eles vão formar nucleotídeos. E cada base nitrogenada vai formar um nucleotídeo. Não vou falar o nome de cada nucleotídeo, mas é um nucleotídeo para cada base. E esses nucleotídeos vão se agrupar em trincas. A gente lembra disso, né? Calma aí, volta. E essas trincas que vão formar o DNA. Né? Então, o que é o DNA? O que é o gen, na verdade? O gen é um segmento de DNA, certo? E um conjunto de genes, quer dizer, esse DNA vai formar pacotes e vai formar o cromossomo. O cromossomo, ele fica no núcleo da célula, né? E quantos cromossomos a gente tem? Então, a gente tem 22 pares, na verdade, nós temos 23 pares, sendo que 22 pares são os autossomos e 2 pares sexuais, né? O XY e o XX. Então, isso aqui é o básico mesmo, para a gente saber. O que mais é importante? Oi, mãe, tudo bem? Esse gene está localizado aonde? Então, aí, o no lugar... computador. Não, Acho que o jogo americano é legal. Lucas de Oliveira. Então, o gene, ele está localizado no que a gente chama de locus, tá? É o local onde esse gene fica no cromossomo. Só que nós temos 2 pares de cromossomo, né? Que são os cromossomos chamados homólogos, sendo que um pai vem da mãe e um cromossomo vem da mãe e outro cromossomo vem do pai. E o que é alelo? Alelo é o mesmo lugar ocupado
por genes que estão no mesmo locus, né? Então, por que é importante a gente saber isso? Porque existem genes que são chamados dominantes e genes que são chamados recessivos. Esses genes dominantes, eles vão causar uma expressão fenotípica. Então, por exemplo, vamos supor que esse azão aqui é um olho castanho. Então, aqui a gente tem 2 genes dominantes para o olho castanho, certamente ele vai ter um olho castanho. Aqui do lado, a gente tem um gene recessivo com um gene dominante. Vamos supor que o azinho é um olho azul, de íris azul. Quando ele está, né, ele tem um alelo dominante e um recessivo, o fenótipo vai ser dominante, vai ser o castanho. E quando ele está em homozigose, né, ou seja, os 2 alelos são recessivos, aí sim ele vai apresentar o fenótipo recessivo, ele vai apresentar o olho azul. Então, eu coloquei esses conceitos para a gente entender o que é o locus, né, a posição do gene no cromossomo, o que é o alelo, né, o cromossomo vizinho, o cromossomo homólogo, o gene, né, localizado no cromossomo homólogo, o que é gene, o que é DNA, o que é cromossomo, só para a gente se localizar aqui na aula. E a estrutura genética da mitocôndria. Então, as mitocôndrias, elas possuem o próprio DNA delas, que é um lembrete da sua origem independente, né? Cada mitocôndria, ela tem 2 a 10 cópias de um segmento circular muito curto. E eles têm 13 genes codificadores de proteínas da fosforilação oxidativa, que é a principal função da mitocôndria, lembra que a gente estudou na aula passada. Existe um evento que acontece, que chama heteroplasmia. Isso é o quê? É a presença de material genético diferente dentro da mesma mitocôndria, dentro da mesma célula. Então, por exemplo, se eu coletar células de um mesmo indivíduo, as suas mitocôndrias podem apresentar um material genético diferente. Isso chama heteroplasmia. E as nossas mitocôndrias, elas vêm do óvulo das nossas mães, né? Então, a gente vai lembrar que o DNA, ele vai seguir uma herança materna. Então, doenças, né, mitocondriais, elas vão ter uma herança materna. Então, a gente lembra disso. Então, quais conceitos importantes de genética clínica? Então, eu vou falar aqui cada um desses conceitos e exemplificar para a gente memorizar bem essa parte. Então, o que é herança dominante recessiva? Esse termo ele foi primeiramente usado por Gregor Mendel em 1866. E na genética clássica, um gene dominante ele é sempre expresso com um fenótipo semelhante. Ou seja, ele é expresso quando ele é presente numa única cópia, né? Como a gente viu, o azão, quando ele está mesmo como quando o alelo vizinho, né? Ele é recessivo, ele vai apresentar aquele fenótipo. E quando ele está em homozigose, certamente ele vai apresentar aquele fenótipo. O gene recessivo, ele, quando a expressão ocorre, quando a expressão ele é mascarada por um alelo normal. O que quer dizer isso? Então, quando a gente tem aquele azão do lado de um azinho, né, ou seja, um olho castanho e uma característica ali de olho azul, essa característica vai ser mascarada pelo alelo dominante. E ele vai ser expresso quando ele estiver no estado homozigoto. Então, quando ele tiver 2 genes recessivos juntos, ele consegue causar uma característica fenotípica. E a característica, né, ou essa expressão fenotípica, é do gene no nível clínico, né, e não no próprio gene, que vai dominar o que é recessivo e o que é dominante, é o que ele expressa no fenótipo. Então, um exemplo, autossômica dominante, a doença de Best. Então, existe uma alteração no cromossomo 11, que é a presença desse gene chamado BEST1, e esse paciente ele vai apresentar essa doença. E a autossômica recessiva, a doença de Stargardt, com uma alteração no ABCA4 no cromossomo 1. Então, ele precisa apresentar ou uma ausência do cromossomo normal ou um cromossomo em homozigose para apresentar o gene em homozigose para apresentar a doença. E a penetrância? A penetrância é simples, simplesmente a presença fenotípica daquele gene. Então, se você tem um gene que é um gene e esse gene apresenta uma alteração fenotípica, ele é penetrante. Se ele não for expresso em nenhum nível de detecção, ele não é penetrante.
Então, é a presença ou ausência de qualquer efeito de um gene, tá? Então, uma família que tem uma mutação autossômica dominante 100% penetrante, ou seja, todo mundo que tem aquele gene vai ter aquela característica da doença. Quando for passar para os filhos, existe 50% dos filhos vão ter aquela característica, certo? Porque vai passar, vai juntar com o DNA da esposa, então 50% daquela prole vai ter aquela doença. Embora tenha uma definição estatística exata para penetrância, a determinação clínica ela é afetada pela percepção e pelos métodos de exame físico. O que eu quero dizer com isso? Então, o Marfan, por exemplo, vamos supor que o Marfan não seja uma síndrome e ele tem apenas uma característica chamada ectopia lentis, né? Que é essa alteração, esse deslocamento do cristalino para a temporal superior. Esse paciente que eu coloquei aqui, eu coloquei de propósito. Então, se ele tiver com a pupila fechada, a gente não vai perceber que ele tem essa alteração, né? Assim, ela está bem periférica. Existem casos que são ainda mais discretos que esse que eu coloquei de exemplo. Então, por uma falta de, né, um erro na investigação, né, a gente pode acreditar que aquela alteração genética não foi penetrante. O mesmo pode acontecer para o BEST. Então, o BEST, a gente acabou de ver, é uma doença autossômica dominante. Ou seja, se é dominante, todo mundo que tem o gene da BEST1 tem que ter alteração fenotípica, mas às vezes ele não apresenta lesão viteliforme. Como que eu vou investigar da melhor forma? Então, eu teria que fazer um eletrooculograma de toda a família para poder desenhar meu uredograma e realmente colorir, né, aquela bolinha ou aquele quadradinho de pretinho e colocar que ele tem aquela doença. E conseguir fazer um heredograma real da doença que eu estou estudando. Então, a gente tem que ter muito cuidado para definir uma geração ignorada. Existe, mas para a gente definir que aquele indivíduo, ele foi excluído, né? Ele não teve penetrância, ele não teve a apresentação fenotípica da doença, a gente tem que investigar de todas as formas possíveis que a gente tem, né, para conseguir dar o diagnóstico daquela doença. E a expressividade variável. Então, a presença de um gene defeituoso, ele não implica necessariamente na expressão completa de todas as manifestações potenciais. Então, não é porque eu tenho uma alteração genética que eu vou apresentar tudo que aquela doença, aquela alteração pode causar. E não só isso, às vezes eu não vou apresentar de uma vez só todas aquelas alterações fenotípicas que aquela alteração genética pode gerar. Né? Então, assim, diversos fenótipos, eles compartilham o mesmo gene causador. Então, é uma alteração genética que tem uma expressão variável, né? Expressividade variável mesmo. Né? Uma variedade de formas e níveis de gravidade que um traço genético vai se manifestar nos diferentes indivíduos. Isso é tanto verdade para diferentes indivíduos quanto para a mesma pessoa. Ela pode apresentar, durante fases da vida dela, fenótipos diferentes daquela alteração genética que ela tem. Então, o que exemplifica isso? Então, a neurofibromatose tipo 1 é um exemplo bom de expressividade variável, né? É uma alteração no gene NF1 no cromossomo 17. E quando a gente, né, quando o bebezinho nasce, ele pode apresentar aquelas manchas café com leite. Quando ele vai crescendo, vai ficando adolescente, ele pode apresentar os nódulos de Lisch. E quando ele vai entrando na idade adulta, ele pode formar esses neurofibromas, né? Neurofibromas pontiformes, neurofibromas subareolares. E ele pode apresentar até o glioma óptico, que pode causar cegueira, né? Cada característica dessa, ela tem uma idade de início, uma história natural de crescimento e um efeito dentro da doença. E nem todo paciente de neurofibromatose fica igual a esse senhor, certo? E ele mesmo não foi dessa forma durante toda a evolução da doença. Então, é uma alteração genética que causa uma expressividade variável. E a heterogeneidade genética? A heterogeneidade genética é quando múltiplos genes dão origem ao mesmo fenótipo. Então, ao contrário, você tem um monte de gene que pode dar origem ao mesmo fenótipo. Existem dois tipos: heterogeneidade alélica, que é quando num único locus gênico
você pode ter alterações. Então, vamos supor, eu tenho um locus, né, que é um local de um gene no cromossomo, a gente falou isso, e ocorreu uma deleção, ou uma adição, ou uma translocação. Qualquer uma dessas alterações pode causar o mesmo fenótipo, tá? Apesar de serem alterações diferentes. E a heterogeneidade do locus é quando defeitos genéticos em diferentes locus, até de diferentes genes, eles causam o mesmo fenótipo. E qual que é o exemplo disso? Esse exemplo aqui, eu não estou nem fazendo slide mais, eu já estou copiando slide de outras aulas, olha como que tudo se liga. A gente estudou na fisiologia do vítreo a síndrome de Stickler de Wagner, vocês se lembram disso? A de Stickler é aquela mutação do gene COL2A1 que codifica o colágeno tipo 2, que é o colágeno mais importante, né? A gente lembra disso na composição do vítreo. E o que ele causa? Ele causa um vítreo opticamente vazio, uma liquefação vítrea prematura, condensação de fibras colágenas e descolamento de retina. E a síndrome de Wagner apresenta o mesmo fenótipo, ela tem as mesmas características. Mas olha que interessante, a síndrome de Wagner ela é causada por uma mutação no gene VCAM, que codifica o versican. Vocês lembram? O que é o versican? É o sulfato de condroitina, que é essencial componente da matriz vítrea. Então, assim, é completamente diferente a origem genética, mas o fenótipo é o mesmo. Outro exemplo clássico que eu não podia deixar de citar de heterogeneidade genética é a amaurose congênita de Leber, né? Que é uma doença que causa cegueira ao nascimento, atrofia óptica, nistagmo, estrabismo, e ela é causada por pelo menos 27 genes diferentes. É uma doença de herança mitocondrial e ela afeta homens mais que mulheres, naturalmente. Ela não se encaixa no padrão clássico de transmissão de doença ligada ao X. E aí, por ser uma herança mitocondrial, né, uma herança materna, a característica não é transmitida aos descendentes homens. Então, um homem não passa para outro homem. Mas a mãe, ela passa para os seus filhos mulheres e homens, certo? Então, essa é o conceito de herança materna que eu queria passar para vocês. E o pleiotropismo é uma alteração de um único gene que pode ter consequências em vários tecidos de um mesmo indivíduo, né? Então, é um único gene causando vários fenótipos. E o exemplo clássico aqui é o Marfan, a gente também já estudou essa doença, né, causada no gene FBN1, lembra da fibrilina, que é o principal componente, né, da fibra zonular. Mas ele só não afeta só a fibra zonular, ele causa uma diversidade de alterações em todo o corpo do paciente, uma diversidade de fenótipos por um mesmo gene causador. Esse é o pleiotropismo. E eu vou colocar aqui uma questão, eu vou deixar vocês, eu vou colocar uma enquete aqui, agora eu estou tentando aprender. Ah, Carol, vê se você consegue lançar a enquete aí. Que é para vocês responderem. Carol. Onde que eu lanço isso? Vê se está na barrinha aí, lançar a enquete. More? Naquela barrinha, tipo, compartilhamento, não sei o que lá. Uhum. Não? Não. Ah, meu Deus. Esse meu aplicativo da Carol. Eu tô no computador. Será que tem diferença? Não, na barra embaixo tem assim, gravar reações tá. aplicativos. Vê se... Não apareceu não. Deixa eu ver aqui. Não apareceu. Não? Ah, é porque eu tinha feito aqui. Bom, manda aí então, gente, a resposta no bate-papo, sem vergonha. Chat, no chat, tá todo mundo aprendendo aqui mesmo. Calma aí, eu não acredito. Gente, estudar tecnologia básica não é uma opção mais também para quem quer dar aula. Nossa. A gente é obrigada. Já a gente é obrigada. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver as respostas aqui. Então, B. Não, o pessoal está indo super bem. Então, é isso mesmo. Eu vou, como
Muita gente já respondeu, então vou passar aqui. Então, ó, no contexto das doenças genéticas, qual a definição da pleiotropia? Então, vários genes dão origem ao mesmo fenótipo? Não, né? Vários genes dão origem ao mesmo fenótipo. Calma aí, que agora até o que eu me embolei aqui. Esse é o heterogeneidade genética. Pronto. Não tem nada a ver. Então, vários genes dão origem ao mesmo fenótipo, a gente vai lembrar do Stickler e do Wagner, tá? Diversos fenótipos compartilham mutação em um gene causador comum, é isso, a pleiotropia. A gente vai lembrar do Marfan, tá? Mutação em um único alelo causa um fenótipo da doença. Então, quando uma mutação num único alelo causa um fenótipo, a gente vai lembrar daquele azão, né? Então, isso é uma herança dominante. E mutação em ambos os alelos causam um fenótipo da doença, a gente vai lembrar do recessivo, que precisam dos dois alelos afetados para exibir um fenótipo da doença. Então, só para a gente fixar mesmo, eu coloquei um resumão, quem quiser tirar print. Herança dominante, mutação em um único alelo causa um fenótipo, tá? Recessiva, mutação em ambos os alelos causa o fenótipo da doença. Penetrância, quando um gene gera qualquer característica fenotípica, tá? Ele é penetrante. Expressividade variável, então diversos fenótipos compartilham os mesmos genes causadores. Então, a gente vai lembrar da neurofibromatose. Heterogeneidade genética, quando múltiplos genes dão origem a um fenótipo. A gente lembra do Stickler e do Wagner, quer dizer, genes que não têm nada a ver, eles vão expressar a mesma característica fenotípica. E a pleiotropia, defeito num único gene, pode levar a diferentes fenótipos. A gente vai lembrar do Marfan. Então, é isso. Obrigada. Maravilhosa a aula, hein, Denise? Mais uma vez. Fiquei triste que deu errado a enquete. A enquete a gente tem que treinar depois, mas aquela hora que você passou para mim deu certinho, né, a enquete. Eu acho que é porque eu troquei anfitriã, entendeu? Porque quando eu estava de anfitriã, eu consegui passar a enquete, mas tudo bem. Vamos aprender com o próximo. Alguma pergunta que só tem elogios? Alguém tem alguma pergunta? Eu deixo meu e-mail aí para quem quiser mandar. Espero que vocês tenham ficado estimulados a estudar a ciência básica. Genética. Bem, lembrando a todos que hoje a gente terminou o nosso curso básico. Semana que vem a gente vai ter um Grand Round aqui pelo calendário, não é isso, Denise? A semana que vem é o Grand Round. E aí, logo após, a gente inicia o nosso curso de propedêutica em doenças da retina, com a primeira aula sendo no dia 26 de abril, com a geografia fluorescente. Então, a gente vai passar todos os convites e as informações pelo nosso Instagram, Retina_Instituto, e através deles vocês terão os links das aulas, ok? Então, a gente espera todos vocês aí nas próximas aulas. Os nossos fellows semana que vem estarão aqui no Grand Round apresentando alguns casos. Alguma pergunta? Gente, se alguém quiser perguntar, porque assim, os meninos perguntaram muito assim, qual o capítulo, por onde estudar, como organizar. Então, assim, essa parte básica eu peguei do Fundamentos e Princípios da Academia Americana e dos capítulos de bases do Ryan, volume 1, tá? Então, é isso, é só vocês irem lá e aí vocês vão encontrar toda a matéria que foi passada aqui. Então, é isso. Boa noite a todos vocês e encontro vocês semana que vem.